Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Amém. Como Ele é bom. Bom demais. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. João capítulo 9. João capítulo 9. Amém? Pode fazer um favor? Meu irmão poder olhar também aqui, ó. Isabela, isso, fazendo um favor, filho. João capítulo 9, vamos começar do versículo 1. Vamos até o versículo. Até o versículo 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto acontece para que se manifeste nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu da terra, fez lodo e com a saliva aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Amém. Poderoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra. Fala agora conosco, Deus, dá-nos entendimento, a sabedoria, a inteligência, e que possamos, Pai, aprender mais e mais de Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Isabela, liga a luz, vamos ver. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, Ele estava caminhando, fazendo o que Ele tinha que fazer, que era anunciar o Evangelho. Interessante, né? Ele anunciando o próprio Evangelho dele. Imagina Jesus aqui hoje. Nós somos cadeira agora, Jesus está aqui, fisicamente falando. Ele fala assim: olha, essa palavra fala de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então lá era assim, ele pregava o Evangelho dele, ele falava dele, e falava com autoridade. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando, ele viu um homem cego de nascença. Primeira coisa que me chama a atenção: Jesus, ele nos observa. Jesus, ele está atento àquilo que está acontecendo conosco. Amém? Então o que acontece com você no seu dia a dia, no trabalho, na sua casa, onde você está, Jesus está atento àquilo que está acontecendo com você. E os discípulos também perceberam isso, né? E os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Por quê? No Velho Testamento, o pecado do pai, ele era transferido para o filho. No Velho Testamento acontecia isso. O pai que pecava, o filho arcava também com as consequências. Arcava com as consequências. Porém, quando Jesus Cristo veio, ele fez, na verdade, uma nova aliança. Ele trouxe um novo mandamento, que é o do amor, o amor ao próximo, o amor ágape. Então, como que eu posso levar a maldição do meu pai? Meu pai pecou, então eu vou morrer por causa do pecado dele. Não é assim. A Bíblia fala assim: aqui a alma que pecar, esta morrerá. Mas ele foi questionado pelos seus discípulos. Aí Jesus diz assim, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que interessante.
De repente você vê uma pessoa, né, com uma enfermidade, com uma doença, passando por uma dificuldade terrível. E o que nós fazemos? Viramos as costas, né? Ah, eu vou ajudar ninguém, não. Viramos as costas, não. Não. A Bíblia fala que essas pessoas estão aí para quê? Para que se manifeste nelas a glória de Deus. De que maneira? Sendo curada, sendo libertada, sendo transformada. Tirar uma pessoa que vive no mundo da prostituição, uma mulher ou um homem, tanto faz, trazê-los para o Senhor Jesus, ver aquela pessoa se arrepender, ser liberta, ser transformada. Isto é a obra de Deus. Isto é se manifestar a obra de Deus na vida das pessoas. É lutar em oração, é clamar, é desejar, é procurar ver verdadeiramente a obra do Senhor Jesus. Porque ele falou assim, Jesus disse assim, que nós faríamos as mesmas obras que ele. Não é isso que ele fala? Então nós temos que orar pelo cego, pelo surdo, pelo mudo, pelo paralítico. Ah, a pessoa faleceu, vai lá, se a pessoa quiser, vai lá, ora, se é Deus, ela vai viver. Mas não tenha medo. Ah, mas pastor, olha, está em estado terminal, né? Ah, o médico se enganou. E qual que é o problema do médico ter desenganado? Se o nosso próprio Deus diz que a vida é dele, então eu não posso desistir. Eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que permanecer firme fazendo aquilo que ele nos ensinou. Olha o versículo 4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos tentar interpretar essa questão aqui. À noite, pessoas trabalham. Os cultos são à noite. Mas aqui fala, né? Vamos fazer de dia, porque na noite não dá. Essa frase significa o quê? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos luz. Jesus fala no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele está no mundo de que maneira? Através de nós. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Ou seja, se eu sou a luz do mundo, eu tenho que agir como tal. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que fazer com que as pessoas que andam em trevas passem a enxergar a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Uma vez eu falei aqui, eu vou falar de novo. Como que eu posso fazer uma pessoa ver em mim a luz de Cristo? Dá uma ideia. Sendo exemplo. Hã? Sendo exemplo. Sendo exemplo? Tipos de Como? exemplo. Tipos de exemplo. Como que eu sou luz no mundo? Eu não brilho. Você está Sendo entendendo isso aí? honesto. Hã? Sendo honesto. Sendo honesto, o que mais? Não. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de uma boa índole, uma pessoa que não me envolve em escândalos, apesar que, né, apesar que tem pessoas que acabam envolvendo a gente, mas a gente não se envolve. Podemos ser envolvidos por uma situação, mas nós não nos envolvemos nesse problema. Uma pessoa que, se você dar um dinheiro na mão dela, você pode confiar, porque ela é honesta, ela é íntegra. Então as pessoas do mundo estão olhando para as nossas vidas. Como Jesus, ele olhou para aquele cego. As pessoas olham para nós. E nós temos que olhar para essas pessoas, atentar. Ah, mas a pessoa não quer oração. Tudo bem. Pega o nome da pessoa, começa a interceder, começa a clamar. Ah, mas pastor, tudo bem, nem todo mundo vai ser salvo. Não adianta eu querer fazer o que o próprio Senhor Jesus não fez. A Bíblia fala que nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo que diz, né? Senhor, o Senhor vai para o lugar do céu. É bíblico isso, mas eu não posso determinar quem vai e quem não vai. Nós temos que fazer o quê? Pregar, anunciar, falar, orar, interceder, desejar que essas pessoas realmente sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aí a Bíblia fala que
Ele cuspiu no chão, ele fez um lodo, um barrinho ali, e colocou no olho daquele cego. E falou: vai lá no tanque e lava os teus olhos. Presta atenção. Olha como nós hoje limitamos o poder de Deus. Presta atenção. Como que nós limitamos o poder de Deus. Você vem no culto hoje, aí o pastor Moura fala assim: ó, traz uma garrafa de água que nós vamos ungir, abençoar esta água. Não, mas água normal, sim. Mas através da água você vai levar para o teu marido, para o teu esposo, para o teu pai, para o teu filho, e você vai colocar na comida, né? Bom, meu marido vai querer tomar algo, faz a comida com aquela água abençoada. Ele vai comer e vai ser abençoado. Isso é fé. Mas as pessoas preferem questionar, murmurar: mas por que isso, pastor? Mas por que aquilo? Por que aquilo outro? Usa a fé. Usa a tua fé. Lembra de Naamã? O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele questionou, né? Mas depois ele deu ouvido aos seus amigos lá e mergulhou e foi curado. Simples. O profeta podia falar assim: não, vai, seja curado. Ele ia embora, normal. Jesus podia falar para o cego: cego, vai, já está curado, ia embora. Não, mas Jesus que mostraram o que quis mostrar para nós? Que ele age de que forma? Da forma que lhe couber. Viu o que ele quiser, ele faz o milagre acontecer. Mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter fé. Aquele homem teve fé? Teve ou não teve? Teve. Primeiramente por quê? Por aceitar, né? Se bem que ele aceita, ele não viu Jesus cuspindo, né? Mas ele teve fé porque ele aceitou colocar o barro no olho dele. Eu falei: mas estou colocando meu barro aí, tá bom. Agora vai naquele tanque. Como que ele foi naquele tanque? Se ele era cego? Ele decorou o caminho. Ele era cego. Decorou o caminho. Ele era literalmente cego. Mas ele não decorou. Tem duas opções: ou alguém levou ele, tá? Ou ele foi guiado pelo anjo. Chegou lá, porque não é só chegar no tanque, você tem que entrar e se lavar, tá? Então ele entrou e ele se lavou. E ele voltou o quê? Cego? Não. Enxergando. Ele voltou enxergando. Então ele usou o quê? Ele usou a fé dele. Ele entendeu, mesmo sendo cego, que aquela pessoa que estava falando era o Filho de Deus. Era o próprio Senhor Jesus que estava falando ali. Ele tomou aquela palavra para ele como um fortalecimento na fé dele. Ele falou: opa, se ele está falando e mandou eu me lavar, eu vou enxergar. Amém? O que nós vamos fazer como homens e mulheres de Deus? Entender que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Amém? Ah, mas já passou, né? 3 meses, olha aí como é que está. Oração. Crê. Vamos determinar. Vamos profetizar. Minha esposa vai vir, meu esposo vai vir, meus pais vão vir, meus filhos vão vir. Por quê? Porque nós estamos crendo na palavra de Deus. Vamos ler novamente o versículo 7. Finalzinho só. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Como chamava esse tanque? O enviado. Jesus é o enviado para nós. Você vê que como que a Bíblia ela se conecta? Ele foi lavar num tanque, aonde o tanque chamava-se o enviado. Ou seja, aquela água era milagrosa? Não, não era milagrosa. Esta água aqui, ó, que você trouxe para ungir, é milagrosa? Não. Mas quando nós oramos por esta água, quando nós abençoamos esta água e pedimos o quê? Que a propriedade natural dela, que seria H2O, deixe de existir, mas que aqui dentro haja o poder de Deus, a unção de Deus. Quando a pessoa tomar e estiver doente, ela será curada. Se ela passar em algum lugar, vai ser abençoada. Chega na casa, coloca lá e fala: Senhor, estou abençoando a minha casa, a casa vai ser abençoada. Não pela água comum, mas pela água que recebeu a oração.
A água que foi ungida com Deus. Amém? É assim que funciona a nossa fé. Porque se aquele homem fosse, ele mandou, eu vou lá, não vai acontecer nada mesmo, não ia acontecer mesmo. Ele ia voltar cego. Mas ele voltou enxergando porque ele teve fé. E a Bíblia fala que a fé, ela remove montanhas. Amém? Então que nós possamos aprender e entender que Jesus está olhando os meus problemas. Amém? Amém. Jesus, ele está olhando as minhas dificuldades. E por estar olhando os meus problemas, as minhas dificuldades, ele tem prazer, ele está disposto a te abençoar. Como ele fez você. Alguma vez aqui você leu? Você viu o cego pedindo para ser curado? A Bíblia não fala isso, né? Ou fala? Pelo menos eu não li. Não. Tá? Ele estava caminhando, ele viu um cego, entendeu? Perguntaram para ele se era ou se não era, falou que não era. E ele foi lá e mandou a pessoa enxergar, acabou. A pessoa não pediu para ser curada. E aí? Aí entra o quê? Entra a compaixão. Entrou amor. Entra o desejo de ver aquela pessoa abençoada. E Jesus tem esse amor, graças a Deus, né? O amor dele foi tão maravilhoso que ele morreu numa cruz por nós. Então nós temos que ter a certeza no nosso coração que ele está olhando as nossas dificuldades. Só olhando, não. Ele olha e ele quer te abençoar. Ele olha e ele quer te curar. Ele olha e ele quer transformar você, a sua casa e a sua família. De que maneira? Através da tua fé. Você tem fé? Feche seus olhos. Se você tem fé, feche seus olhos. Querido Deus e poderoso Pai, nesta noite, Deus amado, estamos falando de fé, Senhor. Aquele homem cego, Pai, cego de nascença, ou seja, nunca enxergou a luz do sol, a luz do dia. E o Senhor viu aquele homem, Senhor, meu Pai querido, e o Senhor, Deus, se comoveu com aquela situação, e o Senhor quis curá-lo. E o Senhor disse para ele: vai lá naquele tanque, lava-se, se lave. Jesus não disse que ele seria curado, ele falou: vai lá e se lava. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Então, na tua fé que você tem agora, eu digo para você, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o problema que você esteja lutando para resolvê-lo, Jesus está com a tua causa nas mãos dele. Pode ser uma causa do trabalhista, no INSS, pode ser do que for, um problema de emprego, estrutura familiar, não importa. Se você colocar a tua fé em ação, o mesmo Jesus que curou aquele cego, ele está aqui nesta noite para curar e transformar você, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos numa campanha, Jesus em minha casa. Por que esta campanha? Porque ele tem que estar na minha casa. Ele tem que se fazer presente na minha casa e na minha família. Por quê? Para que o mal não entre ali. Para que o mal seja repreendido lá no portão. Ele não tem poder nem autoridade de entrar na nossa casa, na nossa família. Mas eu tenho que lutar. De que maneira? Em oração, em jejum, lendo a palavra de Deus. Porque quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a entender quem é Jesus. Eu começo a conhecer quem que é Jesus. E quando alguém te perguntar quem é Jesus para você, e aí? O que você vai responder? Posso te perguntar? O que você vai responder? Quem é Jesus na tua vida? Meu Salvador. Teu Salvador? Legal. Como que ele se fez Salvador? Como que ele se fez o teu Salvador? As pessoas vão te questionar. E aí? Então eu tenho que entender que a minha salvação vem através de uma morte. Mas que tipo de morte?
Uma morte de cruz, por que tem que ser morte de cruz? Porque ele fez maldito por nós, sabe? Ele diz que aquele que foi morto no madeiro se torna maldito. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou conseguir explicar para as pessoas. Por isso nós temos que ler, procurar entender a palavra de Deus. Amém? Aqui está, né, os nossos objetos de oração. Eu vou encerrando aqui, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora com essa oração em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.